Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast direto da nossa sede aqui na Live University em São Paulo. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje nós temos um assunto, galera do Ibrameric, muito polêmico dentro de Sales Hacking. Sobe a vinheta. Sales Hacking, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, onde eu posso coletar de informações, o que eu posso chupinhar de dados para usar na minha área comercial? Afinal de contas, meu diretor está aqui enchendo o saco que tem que vender, que tem que bater a meta. E aí? Para isso eu trouxe um convidado muito especial, queria agradecer novamente a presença dele. Marcelo Lau, tudo bem, meu caro? Tudo bem. Novamente, muito obrigado. E aí, ética nas informações dentro de dados. A gente falou no episódio anterior, se vocês não assistiram, o link está aqui embaixo. Para assistir, a gente falou um pouco do que é Sales Hacking, mas sobre essa questão de ética, é muito complicado. Você falou no episódio anterior sobre eu não posso pegar nenhum dado dentro do computador dele que seja alguma informação pessoal e tal. Mas tá bom. E se eu colocar um robô que vai ficar chupinhando o negócio todo, puxando todas as informações e tal, eu posso? A informação é pública. Existe uma questão bem interessante. Se a informação for pública e não houver restrição em relação a isso, não há nada que te impeça executar um robô. E aí vai uma questão também curiosa. Várias empresas já implementaram mecanismos que impedem a execução de um robô, não porque existe uma coleta exacerbada de dados, mas porque isso também onera sistemas, tornando-os potencialmente mais lentos. Existem robôs que já foram utilizados no passado, por exemplo, para coletar dados da Receita Federal. Ok. E nesse caso, se foi aprimorando o processo de CAPTCHA, e hoje os CAPTCHA já são imagens onde você precisa selecionar em áreas específicas. Não, eu muitas vezes tem um do Google lá, clica onde você vê carro. Cara, eu faço 3 vezes e não acerto, tipo... Que ele quer ter certeza que você não é um robô. Eu acho que deve estar impactando naqueles mercados, sabe, daquelas revistinhas de... palavra cruzada, tal, porque é tão difícil às vezes acertar, então... Sim. E aí quando surge essa questão da automatização, quando alguns sistemas, por exemplo, o próprio Google, ele começa a identificar que várias pesquisas foram feitas num prazo muito curto de tempo, fala assim, mas será que isso é um ser humano de verdade ou é um robô? E aí realmente começam a surgir essas perguntas. Isso vale não só para um Google, vale também para as demais outras redes sociais onde dados são potencialmente expostos. Se nós estamos falando de informações profissionais, obrigatoriamente a procura está sobre o LinkedIn. Se estamos falando sobre usuários comuns, indivíduos, nós estamos falando de Facebook. Até se nós formos comparar, né? Leads qualificados do ponto de vista corporativo estão no LinkedIn, não estão no Facebook, exceto se for um produto de varejo. Quando nós falamos de demais outros produtos, existem outras redes sociais. Exemplo, eu gosto de fazer exercício e de correr quase todos os dias. Qual a rede social para mim? Strava. Então existem hoje segmentações de negócio que geram redes específicas para você ser conectado. E aí nessa questão o lícito e ilícito é um aspecto muito tênue. Algo que nós, por exemplo, não comentamos aqui são os CDs e as mídias são vendidas da Receita Federal, por exemplo, numa Santa Efigênia. É claro, Santa Efigênia em São Paulo, mas diversos outros lugares pelo Brasil. Isto é realmente concreto como ilícito. Ou, por exemplo, eu acesso uma base de dados sobre todos os cidadãos, como existia um site no passado chamado Tudo Sobre Todos. Você colocava lá o seu nome, ele dava seu endereço, seu CPF, seu vizinho, o nome do seu cachorro, tudo estava lá. Eu acho que nesse caso, alguém consolidando informações que são de bases privadas, e nesse caso nós temos a concretização de um ilícito. Ou, por exemplo, a utilização de uma base do Serasa, utilizado muitas vezes indevidamente, para levantamento de informações sobre pessoas também, sobre empresas, entre outros. Agora, se eu procuro, por exemplo, informações sobre empresas no site da JUSESP, eu posso fazê-lo tranquilamente, desde que aquilo não seja um robô que venha onerar o serviço, porque aí nós estamos beirando a coleta da informação ao processo de negação de serviço. Se eu vier a derrubar um site por excesso de pesquisa, aí sim realmente estou cometendo um ilícito. Mas a própria coleta de informações, sem gerar o prejuízo ao outro, não há problema. Agora a questão é saber, esse dado, uma vez coletado, como ele será consolidado por você e se você tem mecanismos mínimos o suficiente para protegê-lo. Porque se sua base, com informações mesmo públicas, forem vazadas de uma maneira consolidada, você é o custodiante delas. E você pode ser acionado legalmente por guardar informações que de alguma maneira ou outra
podem ser consideradas críticas para alguns cidadãos. É interessante essa questão, né? Mas você quer dizer que, por exemplo, se eu comprar uma base de informações na internet, vamos tirar Santa Efigênia, porque Perfeito. é um lado meio obscuro da história. Mas se eu for nesses lugares que vendem cadastros segmentados, tal, imagino que eles têm opt-in e tal. Se eu digitar lá seu nome, Marcelo Lau, endereço, talvez na internet, é capaz que talvez tenha um endereço lá. Se eu digitar Henrique Gasperoni, é capaz que tenha o meu endereço, talvez algum cadastro que eu fiz em algum site alguma vez na vida, é capaz que o Google mostre. Se eu coletar de lá essas informações, ou se eu comprar desse banco de dados que de alguma forma me vendeu essas informações, talvez você possa estar lá. Qual que é a diferença? Será que é muito diferente um do outro? Eu estou coletando dados públicos, isso não há problema. Estou comprando sua base de alguém, eu não sei de onde aquilo vem. É que nem comprar peças de veículos em locais alternativos que não sejam realmente as próprias lojas autorizadas. Você está comprando aquilo sem nota fiscal. Não que você vá comprar sem receber a nota fiscal, mas você está comprando aquilo de uma origem desconhecida. Então, naquele momento, você também está alimentando potencialmente o crime organizado e, portanto, está em conluio ao crime. A ideia é da procedência. Exatamente. Então, se está no Google, de qualquer maneira, teoricamente, eu posso coletar. Sim. Sim. Se está na internet, está em informações, teoricamente, aquela informação está pública. Não há nenhuma restrição em relação a isso. Então, vai a questão. Será que eu exponho muitos dados pessoais meus na internet? Isso é uma reflexão que cada um deve fazer. Porque a privacidade existe desde que realmente as pessoas saibam se portar tendo a tal privacidade. Entendi. Isso parte muito, por exemplo, até da questão do famoso ter acesso, por exemplo, ao CPF. Se você digitar o meu CPF em qualquer lugar, vai mostrar, você é só dessa empresa, você fez isso, você tem aquilo, tal. Mas, teoricamente, eu não disponibilizo meu CPF publicamente para todo mundo, né? Existe um senão em algumas questões. Concurso, por exemplo. Infelizmente ou felizmente, dados atrelados a concurso ficam expostos na internet. Ok. E, nesse caso, em alguns números de documento podem ficar expostos, o que é extremamente desagradável. Informações sobre políticos em função do portal da transparência também são expostos, tanto de quem vendeu para o governo, quanto você ganha salarialmente, dados, por exemplo, de endereços, domicílio, imóveis. Hoje, todo político aqui no Brasil, antes de realmente de ingressar às eleições, ele deve realmente declarar todas as informações e elas ficarão abertas, indicando realmente todo o seu patrimônio. Aí vai aquela questão, será que isso também não pode prejudicar algumas pessoas? Porque, claro, quem quiser pegar algum dado seu, vai pegar porque sabe que você tem condições financeiras. E aí vai aquela questão, na rede social, as pessoas também fazem isso de uma maneira meio discreta. Elas não postam que elas estão tomando uma cerveja, digamos assim, desconhecida ou que não é levada em consideração. Elas colocam que estão tomando a melhor cerveja do mundo, o melhor vinho do mundo e talvez vivam um padrão de vida que seja objeto de atenção a quem queira, por exemplo, sequestrar. Hoje já existem pessoas que sequestram indivíduos por meio daquilo que realmente elas veem em redes sociais. Então, da mesma forma que hoje eu tomo decisões sobre clientes, se eles são capazes ou não de comprar alguma coisa, hoje o lado do mal, os fraudadores ou criminosos, também estão se valendo dessas mesmas informações de sales hacking para cometer o mal. Então, acho que a grande dica que a gente deixa para o pessoal que está assistindo é que você pode usar as informações que estão no Google, você pode eventualmente mostrar, não só o Google, né? Mas quando a gente diz Google, a gente diz a internet como um todo, né? Mídias sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, como um todo, desde que você entenda os limites de dados que você está coletando. E se elas estão ali, são públicas. Você pode... Eu costumo até falar que a ideia vai muito do volume de informações, né? Você não pode voar acima do radar. Quando eu quero dizer isso, você não pode fazer milhões de buscas ao mesmo tempo que, de alguma forma, você vai estourar os serviços e o uso de informações e o Google e os outros mecanismos vão te bloquear, né? Existe, inclusive, muito desse processo de sales hacking, a criação de vários perfis, sejam eles corporativos ou não, com o intuito realmente de agregar participantes junto à sua rede de contatos. Então, isso é muito utilizado, não há nada ilegal, desde que você não crie um perfil falso a ponto de se fazer passar por outra pessoa. Então, existe um limite também em relação a isso. Que é falsidade ideológica, né? Exatamente. Tirando isso, não há nenhuma restrição. Tá, então você quer dizer que se eu sou, por exemplo, uma concessionária e eu quero vender para um público específico do interior
que é mais suscetível, por exemplo, a compras de caminhonete, ou aqueles carros com um porte maior, uma caminhonete. Eu for no LinkedIn e buscar lá, sabendo as empresas que estão, por exemplo, numa cidade específica, sei lá, Ribeirão Preto, e eu colocar lá o nome das empresas e todo mundo que está de Ribeirão Preto, eu consigo pegar o perfil de todo mundo, mandando informações para todo mundo, mesmo sendo de forma automática. Ok. Se ela colocou os seus dados de contato e ela os disponibilizou sem qualquer restrição, não há nada que te impeça a fazer isso. E por que o LinkedIn não deixa? Você começa a fazer isso, o LinkedIn, você só pode 30 por dia, 40. Existem serviços pagos, né, pelo LinkedIn também que permitem que você faça contatos em uma maior quantidade. Então, o próprio LinkedIn, que hoje pertence à Microsoft, ela tem então formas de ganhar dinheiro pela sua assinatura premium. Então, ela diferencia, claro, a plataforma que eles têm, o quanto é rede social, o quanto aquilo é sales. Entendi. E ela, se você quer mais do que isso, então compre meu serviço. Entendi, você tem que usar o serviço premium deles. Exatamente. Até o próprio Google, ele vende API de pesquisas, né? Sim, sim. Você consegue comprar um grupo de 10 mil pesquisas no Google, e o que eu acho interessante é que você consegue colocar o resultado dessa pesquisa direto no seu banco de dados. Você não precisa ler a página, né? Você consegue puxar isso e trazer diretamente. São empresas, de alguma maneira ou outra, empresas de BI. Se você quiser realmente alguma coisa mais qualificada por parte delas, precisará pagar. A questão é, isso custa caro? Depende do proveito e a forma que você irá utilizar a informação. A dica que você tivesse que dar para aquele cara de marketing, de vendas que está lá do outro lado assistindo esse vídeo agora e fala, tá bom, como é que eu uso esse sales, essa ideia de usar informações da internet no meu negócio? E ele está lá, posso ou não posso? Que dica que você dá para eles? Bom, eu acho que antes de pensar em utilizar, talvez a pessoa tenha que estar atenta às ferramentas que ela pode ter, sejam elas gratuitas ou não, Ok. e o segmento de negócio ao qual ela pretende atuar, para tentar verificar se seu público, em primeiro lugar, ela está na internet. Se o público dela não estiver na internet, esquece essas coisas de sales pela internet. Ela vai ter que procurar outra coisa. Então, primeiro, se o segmento dela permite realmente esse mecanismo, o uso da internet, o faça. Segundo quais são as ações que ela pode tomar? Não é somente pela busca de cadastros. O que as pessoas se interessam? Eu vou gerar uma gamificação? Eu vou gerar um reward? Eu vou gerar um aplicativo? Como que eu vou fazer ela se aproximar aos meus negócios? Que muitas vezes não é simplesmente criar uma página estática. É criar um relacionamento frutífero e próspero, de tal forma que ela queira se manter junto ao meu conteúdo. Então, eu vou ofertar alguma coisa de tempos em tempos? Alguma coisa que ela goste? A questão não é só vender. As pessoas têm interesses e têm necessidades. Atendam esses interesses e essas necessidades. Se ao invés de você caçar a laço, você der o que as pessoas querem, você terá cliente para sempre. Entendi. Pessoal, Marcelo, muito obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Estou muito contente, acho que foi um papo muito bacana. Acho que muitas empresas estão discutindo nesse momento o que pode ou não ser feito pela internet. Parece mágica, né? Às vezes, você põe o robô lá, preenche tudo e tal. Então, é muito legal esse termo, esse tema de sales hacker, sales hacking como um todo. Se é a sua primeira vez aqui no vídeo, não percam os episódios que a gente já gravou sobre outros temas. Os links estão aqui na descrição. Os contatos do Marcelo, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com ele. Se vocês tiverem algum tema para a gente subir em futuros livecasts, coloquem aqui no comentário também que a gente vai ficar de olho. Certo? Novamente, Marcelo, obrigado. Pessoal, obrigado e até a próxima.